ZYG 265, canal 224, operando em 92,7 MHz. Independência FM, 43 anos. A sua grande paixão. Independência. Confira mais um programa com o padrão de qualidade Rádio Independência. Independência. Costa Oeste em pauta. Um bom dia cheio de alegria para você. Bom dia, Independência. A partir de agora, aqui na Rádio Independência. Independência. Costa Oeste em pauta. Informação com credibilidade na hora certa. 7h04. Olá, muito bom dia. A partir de agora, Costa Oeste em pauta, aqui pelas ondas da Rádio Independência, a emissora que faz parte do grupo Costa Oeste de Comunicação. Hoje é dia 7 de maio de 2022. Eu sou o Marlon Utzi e sigo na apresentação do programa até às 8 horas da manhã. Nesse espaço hoje vamos falar sobre comunicação, ou seja, a arte de se comunicar, como se comunicar melhor e o que a comunicação tem a ver ou qual a interferência da comunicação na sua vida pessoal e vida profissional. Esse é o assunto de hoje, aqui na programação do Costa Oeste em Pauta. Você que nos acompanha através da 92.7, o nosso bom dia. A você também que nos ouve através do portal Costa Oeste News e, da mesma maneira, através da nossa página no Facebook. A transmissão já está ao vivo através do Facebook da rede Costa Oeste de Comunicação. A gente segue até às 8 horas da manhã e a partir de agora também temos o nosso canal de comunicação direta aqui do programa, que é o WhatsApp 9935 8890. Continue com a gente e participe aqui da programação, enviando a sua dúvida, sugestão. Também vamos tratar aqui nesse espaço e trazer algumas dicas de como falar em público, principalmente a você que tenha timidez ou um pouco de vergonha. Esse é o nosso tema principal do programa de hoje. O nosso bom dia. Costa Oeste em pauta. Previsão do tempo. Vamos com as informações do tempo para este final de semana e também para a semana seguinte. O tempo segue estável, pelo menos até na terça-feira, segundo informações do CIMEPAR. Na terça-feira temos previsão de 16 milímetros. Quarta e quinta-feira não devemos ter ocorrência de chuvas aqui em Medianeira. Para o próximo final de semana, alguma previsão para sábado e domingo, ou seja, dias 14 e 15 de maio. Sábado 8 e domingo 4,4 milímetros. E algumas previsões para a próxima semana, como é o caso da quarta-feira, dia 18 de maio, que o CIMEPAR nos aponta quantidade de 95 milímetros de chuvas, ou seja, dia 18 de maio. Portanto, o tempo segue estável nesse final de semana e na terça-feira alguma precipitação com probabilidade de 97% para 16 milímetros. E as temperaturas seguem também estáveis, com a máxima atingindo os 24 graus na terça-feira e a mínima de 15 graus amanhã e também na segunda-feira. Essas são as informações do tempo, de acordo com o CIMEPAR, tendo como município base o município de Medianeira. Costa Oeste em pauta. Informação com credibilidade na hora certa. 7h07. Programação do Costa Oeste em pauta, aqui pelas ondas da Rádio Independência, sempre com o apoio de Frimeza e Lages Patagônia, as empresas que nos patrocinam, para que possamos fazer essas discussões e abrir espaço para pessoas, empresas e entidades, poder público, enfim, trazendo as informações que sejam relevantes para a sociedade. E o recado da Frimeza para hoje: confira dicas e receitas com linguiça toscana Frimeza e surpreenda a todos no seu churrasco. Acesse a carne que o mundo prefere.com.br. Churrasco
tem que ter linguiça toscana Frimeza. E o recado da Lages Patagônia, que nesse mês de maio completa 48 anos de atuação em Medianeira, na região oeste do Paraná, no estado do Paraná e também em outros países. A Lages Patagônia fornece soluções construtivas que realizam sonhos e promovem o desenvolvimento. O contato da Patagônia, aqui de Medianeira, é o 3264-1192. Lages Patagônia e Frimeza, as empresas que nos patrocinam nesse espaço. Programação do Costa Oeste em pauta hoje, falando sobre comunicação. E aqui já faço um parênteses para agradecer a todos que estão nos acompanhando de forma online na página do Facebook. A Lucinéia já mandou aqui o seu bom dia, também a Cleide Molon, bom dia para você, um ótimo sábado, um excelente final de semana. E para você que queira mandar algum recado ou tem alguma dúvida, 9935-8890 é o nosso número de WhatsApp. Para a gente falar sobre comunicação, trazer algumas dicas, principalmente, está conosco aqui nos estúdios da Rádio Independência, o nosso amigo, o nosso já conhecido e nosso parceiro para geração de conteúdos, principalmente, Leomar Meite, terapeuta e facilitador de treinamentos. Bom dia, Leomar, tudo bem? Bom dia, Marlon. Bom dia, ouvintes. Estou bem sim, uma satisfação estar aqui, né? Privilégio mesmo. E para poder falar sobre esse assunto que às vezes as pessoas desconhecem, o grande poder, né, que as pessoas têm dentro delas, mas por desconhecer, elas deixam de aproveitar. Então, obrigado por essa oportunidade de estar aqui para a gente poder falar sobre comunicação, então, e o grande poder que a comunicação sempre tem. Já adianto aqui alguns detalhes da nossa conversa e dessa entrevista que a gente vai tratar no decorrer do programa, principalmente para quem está nos acompanhando. O Leomar já esteve aqui em outras oportunidades, falando um pouco sobre constelação, falando um pouco sobre PNL, e hoje vem para enriquecer esse nosso conteúdo sobre comunicação. E aí uma dica para você que está nos acompanhando, para você que tenha, por exemplo, receio de falar em público. No decorrer do nosso bate-papo hoje, o Leomar vai deixar algumas dicas, principalmente para quem tem vergonha, entre aspas, ou receio de falar em público. Mas para a gente começar esse raciocínio, Leomar, o que é comunicação? Como a gente pode definir comunicação? Adorei essa pergunta porque às vezes as pessoas desconhecem isso e quando a gente fala de comunicação, muitos já vêm com essa ilusão de que comunicação é para quem vai ser político, né? As pessoas quase têm logo essa visão de que seria para isso. Não, comunicação vem de comum ação, ou seja, toda vez que eu falo, eu deveria conseguir um resultado com que a outra pessoa do outro lado melhore um pouco em alguma coisa. Porque nada me adianta me comunicar, falar com as pessoas, se a vida dessas pessoas deixa de melhorar. Então isso eu tenho até uma frase do Rubem Alves, que a gente deveria abrir a boca somente quando a gente ajuda as outras pessoas a ver o mundo melhor. Senão não adianta, porque a gente falar, porque abrir a boca, se nós só vamos piorar as pessoas ou piorar a situação. Então, comunicação vem de comum ação, ou seja, eu falo algo para a gente ter essa ação em comum, para a gente fazer esse algo ser melhor, acontecer melhor. Então, essa é a grande intenção da comunicação, da gente melhorar o mundo. Isso deveria ser, né? Muitos usam, infelizmente, usar a comunicação e continuam usando para o lado contrário do que deveria ser o ideal. Mas a comunicação em si vamos levar uma ação para as pessoas através daquilo que eu falo, que eu expresso, e assim as coisas podem melhorar. Ou seja, quer falar algo que não seja produtivo, fique quieto. Fique quieto. Tem uma frase até, eu esqueci o autor agora da frase, mas ele até fala: cuide para que as suas palavras não sejam pior do que o silêncio. Então, às vezes o silêncio ele é bem melhor do que a gente realmente expressar alguma coisa, né? Bom, um dos principais objetivos desse espaço aqui do Costa Oeste em Pauta é justamente esse: trazer conteúdos que possam melhorar o dia a dia das pessoas, seja ele profissional ou pessoal. E aí nessa introdução que você acabou de fazer, Leomar, explicando um pouco mais do que é comunicação, a gente pode, em uma visão mais ampla, dizer que as pessoas, entre aspas, podem ou não ter sucesso, porque o sucesso é muito subjetivo, o que é para um pode não ser para outro, elas podem ou não ter sucesso, às vezes, na vida profissional e pessoal, dependendo da maneira com que elas se comunicam?
Certamente, isso é uma coisa que eu tenho total certeza, porque eu já tive vários testemunhos de pessoas que, por exemplo, tomaram a decisão de investir nelas, por exemplo, eu vou perder, e esse é o meu caso, eu até os 25 anos ninguém me pegava falando na frente das pessoas, ninguém mesmo. Hoje faz 17 anos que eu vivo de comunicação, então assim, eu posso garantir isso para as pessoas, que quando a gente toma essa decisão, eu trago isso para dentro de mim, eu quero isso na minha vida, isso começa a trazer uma outra realidade. Então, a comunicação, ela tem levado as pessoas a melhorar a vida. Toda empresa quer um funcionário que consegue expressar bem. Toda empresa, as próprias cooperativas, elas querem alguém que quando chega um cliente, um associado, ela realmente pode dizer, esse me representa, esse representa a nossa empresa, olha como ele se comunica bem. Então esse é um grande desejo de todos nós, que às vezes contratamos alguém, que vamos trabalhar, ter pessoas que se comunicam bem. Então eu conheço muitas pessoas que podem ter sucesso mesmo, porque elas decidem mudar a comunicação. Tanto faz a oratória ou encontrar as melhores palavras na hora de vender, né? Que é a venda é uma comunicação também. Então sim, muitas pessoas, e eu vejo muitos pais confiando nisso, insistindo que os filhos façam treinamentos de comunicação, de oratória, essas coisas, justamente para se comunicar melhor e assim ter melhor resultado. Bom, você comentou sobre oratória. No decorrer do nosso bate-papo, a gente vai falar mais um pouco sobre um programa aqui que você está desenvolvendo, um treinamento, mas já antecipando um pouco, o que a oratória tem a ver com comunicação ou como ela está integrada no sistema de comunicação pessoal e profissional, enfim, definição de oratória. Bom, primeiramente eu vou falar para você assim, que a comunicação, ela vem, é um todo, porque toda vez que eu falo algo, eu crio um resultado para mim também. Toda vez que eu falo algo, eu crio um resultado nas pessoas que estão me ouvindo. Então quem está ouvindo aqui já está passando uma imagem na mente. Então toda vez que nós estamos ouvindo pessoas falarem, imagens estão passando na nossa mente. Eu falo algo aqui, eu posso contar uma história, alguma coisa, e imagens estão acontecendo na mente de quem ouve. Então, para a comunicação, o ser humano sempre funciona por imagem. Eu mesmo criei um próprio método chamado Communicatio, que sempre tem essa intenção. Qual é a palavra que vai fazer o melhor? Eu tenho uma dor no joelho, por exemplo. Qual é a minha comunicação que eu vou ter com o meu joelho quando eu quero que ele pare de acontecer? Eu tenho problemas financeiros, então dentro do método Communicatio, qual é a comunicação que eu vou utilizar também para melhorar isso? Mas a oratória mesmo, que vem lá do tempo dos filósofos, a retórica, ela sempre tinha a intenção de passar algo para as pessoas também acreditarem mais em alguma coisa. Se a gente pegar Jesus Cristo, Buda, tem tantos outros lá dos velhos tempos, o que eles tinham de bom era a capacidade de persuadir pessoas, principalmente usando histórias. Jesus Cristo falava muito através de parábolas e as pessoas, e isso faz muito bem para nós quando a gente está ouvindo uma parábola. Eu sempre trabalho nos meus treinamentos, por exemplo, falando para as pessoas, você precisa aprender a começar a falar era uma vez, conta um dia, certa vez. Quando nós vamos falar em público, a gente traz histórias. As histórias têm um peso muito grande. Então, se eu falar para você aqui, eu era muito tímido quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade de falar, eu, por ser descendente de origem alemã, né, e tudo, a gente quase não falava. Estudava em uma comunidade no interior de Santa Helena, onde as pessoas eram afrodescendentes, e por ser afrodescendentes, o diferente sofria, né? Então, eu mesmo não falava nada em público, ninguém me pegava falando, até pelo menos os 20 e poucos anos de idade. Até os 25, sendo sincero. Quando aos 25 anos eu decidi fazer meu primeiro curso de oratória, assim fiz um segundo, fiz vários, e agora por vários anos eu vivo disso, né? Então eu sempre digo para as pessoas, é possível para todos nós. Então a oratória vem da retórica de eu expressar algo e trazer resultados. Eu uso minhas palavras, tanto faz se eu tenho estudo ou não tenho estudo, mas que as minhas palavras elas realmente conseguem levar para as pessoas uma mensagem e obter resultado. Conheço muitos líderes, por exemplo, eles falam assim, mas já falei para aquele funcionário 90 vezes, né? Para não dizer 1000 vezes que muitos falam. Eu sempre falo assim, bom, você falou, mas não se comunicou, né? Porque falar é uma coisa.
Agora, será que do jeito que eu falei, essa comunicação foi entendida? Essa oratória que eu utilizei foi compreendida pela outra pessoa? Quantos pais falam? Eu já falei tantas vezes para meu filho Não, você só falou, mas não se comunicou. E essa é a grande diferença. Então, saber como falar é a grande diferença que pode ter bons resultados mesmos. São 7 horas e 18 minutos, a gente está falando sobre comunicação. Nessa introdução, no primeiro bloco, o Leomar explicou um pouco mais o que é comunicação, também falou sobre oratória, saudando aqui a quem nos acompanha através do Instagram do Leomar, que também está transmitindo ao vivo essa live. Pode passar o endereço aí, Leomar, quem está conectado no Instagram, qual é o endereço? Isso, e quem quer me seguir também, Leomar, @LeomarMate, né? Se escreve M-E-I-T-H, o meu sobrenome, @LeomarMate, é lá que eu sempre estou e tem muitas matérias divulgadas lá, então quem quer me seguir também, pode me seguir, que sempre tenho matérias e tudo que eu estou colocando à disposição lá. Fica o convite para quem queira acompanhar a transmissão através do Instagram do Leomar Meite, o qual também transmite ao vivo esse momento. E também, de forma especial, nossa página no Facebook, a página da rede Costa Oeste de Comunicação. A gente precisa fazer o primeiro intervalo desse amplo assunto e importante que com certeza vai melhorar a sua vida profissional e sua vida pessoal. Depois do intervalo, nós vamos falar aqui sobre alguns tipos de comunicação, entre outros assuntos. Até daqui a pouco. Programa Costa Oeste em Pauta. O seu informativo semanal. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza, quem experimenta, recomenda. A Lages Patagônia fornece estruturas pré-fabricadas para obras residenciais, comerciais, industriais e agroindustriais. Segurança, agilidade e durabilidade é com a Lages Patagônia. Afinal, confiança se conquista com obras. Independência! 92,7. Você está ouvindo Costa Oeste em Pauta. 7 horas 21 minutos. Programação do Costa Oeste em Pauta, hoje falando um pouco sobre comunicação. E agora, nesse segundo bloco, a gente vai falar sobre os principais tipos de comunicação. Da forma que já foi apresentado e está conosco aqui desde o início do programa, o Leomar Meite, facilitador de treinamentos e terapeuta, que está contribuindo com essa discussão para que possamos aqui trazer essas informações. Lembrando que nesse espaço nós temos o apoio de Firmeza e Lages Patagônia, as duas empresas que nos patrocinam justamente para que possamos fazer essas discussões e trazer esses conhecimentos para a nossa sociedade. De maneira especial nesse mês de maio, a Lages Patagônia, que completa 48 anos de atuação em Medianeira e na região oeste do Paraná. A Patagônia está presente com as suas filiais em Santa Helena, Foz do Iguaçu, São Miguel, Cascavel e Toledo, e a matriz em Medianeira. Acesse lagespatagonia.com ou entre em contato com a filial mais próxima. O telefone de Medianeira é o 3264 1192. E a Firmeza, com seu recado aqui, faça e experimente o rolê de alcatra suína Firmeza na brasa. Está aí a dica para o seu almoço de domingo, almoço do Dia das Mães. Qualidade, sabor irresistível é com Firmeza. Acesse a carne que o mundo prefere. .com.br. Firmeza é sinônimo de churrasco delicioso. Novamente saudando aqui a todos que nos acompanham através da página no Facebook, a Cleide Molon, que a gente já falou no primeiro bloco. Para você também, bom final de semana. O José Altizig está conectado conosco, bom dia. A Elaine Vilela, também bom dia. A Rosane, a Marli Conte Gosman também está nos assistindo através da transmissão no Facebook. A Rosane manda o recado aqui. Marlon, seu programa é interessante, sempre entrevistando pessoas maravilhosas. Aprendemos muito com isso. Parabéns, Leomar.
aprendemos muito com você. Muito obrigado pelas participações. Também alguns recados já chegaram através do nosso WhatsApp. Tem aqui o recado do Silvio José Lupchinski. Bom dia, Marlon, Leomar e ouvintes. Parabéns pelo importante tema abordado hoje. Muito obrigado pela audiência, pela companhia do Silvio José Lupchinski. Ele que já esteve aqui na programação falando um pouco sobre direito do consumidor. Ele que é responsável por essa área de atuação aqui no município e também trouxe informações importantes para o nosso programa. O Gilmar Moura também saúda a todos aqui. Bom dia, amigos. Bom dia, Gilmar Moura. Obrigado pela audiência. Também a Marli Vink mandando o seu recado. E o Sargento Nunes, do Tiro de Guerra, nos mandou aqui um áudio. Daqui a pouco a gente vai colocar na programação, porque tem uma ação sendo desenvolvida pelo Tiro de Guerra aqui de Medianeira, e daqui a pouquinho vamos ter mais detalhes com o recado e o áudio do Sargento Nunes, representando o Tiro de Guerra aqui de Medianeira. Ele que também já esteve por aqui falando um pouco das ações. A Marilene nos manda o recado. Bom dia, feliz Dia das Mães. Marilene Prudente, do Cidade Alta. Marlon, amei esse tema. Marilene Prudente, do Cidade Alta. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. E a gente só consegue trazer essas informações e sistemas por conta dos nossos convidados, como é o caso do Leomar, que está conosco hoje, para gerar esses conteúdos. Também a Luciane Maria Schill. Bom dia a todos, ótimo final de semana. Mandando o seu recado aqui pela página do Facebook. Reforço novamente que o Leomar está transmitindo ao vivo também através do seu Instagram, Leomar Mate. Você que esteja conectado a essa rede social pode acompanhar e também rever essa entrevista. Bom, nós prometemos aqui, Leomar, antes do intervalo, que iríamos falar agora, nesse momento, sobre alguns tipos de comunicação. Ressalto aqui, a Luciane nos envia o recado aqui. Feliz Dia das Mães a todas. E aí, aproveitando esse gancho do Dia das Mães, a gente entra nesse segundo bloco falando sobre os tipos de comunicação. Quais são eles? Que bacana. Realmente um assunto bem importante, já aproveitando então os Dias das Mães, né? A mãe que tem esse poder na hora de comunicar com os filhos, né? É incrível como a comunicação que a mãe tem pode melhorar o dia do filho ou deixar o dia menos melhor, né? Assim que a gente fala. Mas também eu até aproveito, a comunicação, ela sempre é eu entender que tem comunicações internas e externas. E qual a comunicação interna? E já que estamos falando do Dia das Mães, está provado cientificamente que a comunicação que a mãe tem já com o bebê no ventre, ele vai ter um grande resultado no futuro. E hoje tem-se uma grande campanha, e eu falava numa live há poucos dias também, e já tenho levado em alguns cursos meu, a importância da mãe, por exemplo, começar já a falar com os meninos dentro do ventre, os meninos, da importância deles valorizarem a mulher. Eu digo por que dos meninos, porque nós temos ainda uma sociedade de homens muito violentos para cima das mulheres. Nós ainda continuamos tendo a cada dia noticiários aí muito negativos contra nós homens pela atrocidade que cometem com as mulheres. Então, essa comunicação que já vai acontecendo lá no ventre, mãe, você que está grávida ou que vai estar grávida ou vai falar para suas noras ou para suas filhas que vão ter filhos, fala da importância delas lidarem com muito amor com as mulheres. E aí já começa a ter um outro resultado, porque nós temos essa possibilidade. Mas vamos lá, quais são os tipos de comunicação? Então tem a oratória, que eu falo em público para as pessoas, mas tem a comunicação com o meu corpo, falar comigo, trazer informações para dentro de mim, me conectar. Estudos comprovam que se eu tenho uma dor de cabeça, eu posso usar um medicamento e eu vou falar que esse medicamento ele vai me ajudar. E esse medicamento vai me ajudar. Mas eu posso falar que água vai me ajudar e essa água vai me ajudar. E eu sei que os pais, quando têm crianças, eles muitas vezes eles usam uma comunicação de induzir a outra pessoa. Induzir, por exemplo, as crianças. Dar água com açúcar, por exemplo. Eu fui diretor escolar e a gente dava água com açúcar para a dor de barriga das crianças. E funciona. Por que funciona? Porque ela passa a acreditar. Então, um dos grandes caminhos, e dentro do método comunicátil que eu trabalho, a grande intenção é demonstrar para as pessoas como a comunicação ela gera resultados. Tem pai e mãe ainda que continua dando beijo na mão do filho e garantindo que vai sarar, e sara mesmo.
cura. Por quê? Porque a criança acredita, porque você tem uma mente, eu e você temos um cérebro que dentro desse cérebro tem ramificações, tem neurotransmissores, como a gente fala nos estudos da mente, que eles encaminham essas informações. Então, quando a pessoa começa a trabalhar algo, ela começa a mudar o jeito dela falar, de ela trazer para dentro dela, certamente grandes resultados vão acontecer. Eu diria assim, Marlon, que tudo está na comunicação. Tudo. A cura, a doença, tudo depende da comunicação. Quando eu tive câncer de pele e fui procurar um profissional da área de reprogramação biológica, ele me deu uma tarefa de eu ficar falando para mim que a cada dia eu estava melhorando. E ele me deu uma tarefa, ir 3 vezes na frente do espelho por dia, ficar olhando para mim e falando, nossa, como eu estou melhorando. Nossa, minhas feridas no rosto estão diminuindo, a minha ferida no peito está diminuindo, porque eu tinha uma grande mancha no peito também, né? Câncer de pele, quem já teve sabe como é. E ficar me comunicando. Então a comunicação, quando você me pede os tipos de comunicação, tem vários tipos. É essa comunicação de vender ideias para as pessoas, é comunicação com a cura, é comunicação de olhar para o medicamento. Tem gente que toma com medicamento, brigando com o medicamento. Em vez de falar, muito obrigado por você existir, medicamento, eu vou te usar com carinho agora, porque eu preciso, por uns dias, tomar você. Então, a comunicação é tudo. Como é que eu me comunico? Eu vejo pessoas falando, essa juventude não tem mais jeito. Como não? Nós precisamos mudar a comunicação, porque quando eu começo a falar, a juventude está melhorando, as coisas estão melhorando, eu acredito na melhoria da sociedade, é uma comunicação que vai conectar uma imagem para o melhor. E quando as nossas imagens começam a ser para o melhor, resultados melhores vão chegar. Bom, aproveito o momento para saudar também os outros recados que chegaram aqui na página no Facebook. A Cristina Preisvener, bom dia meu amigo, feliz Dia das Mães a todas, muito obrigado pela audiência e pela sintonia, Cristina, a Elisete, também a Delcir Bertaleste nos manda um recado, Marlon, parabéns pela entrevista, Leomar é um profissional que tem todo o meu respeito, aprendi muito com ele também, muito obrigado pela audiência, Delcir Bertaleste, vereadora de Medianeira. Também alguns outros recados através do WhatsApp, bom dia Marlon, Leomar e a todos que acompanham o seu programa. Obrigado pelos ensinamentos. Parabéns a todas as mamães. Quem nos manda o recado é o vice-prefeito aqui de Medianeira, Evandro Mês. Leomar, ainda para complementar o que você estava falando antes de eu fazer essas menções a quem está nos acompanhando, é uma pergunta que talvez seja até de senso comum e de pessoas que vivenciam a sociedade nos mais diversos segmentos e nas mais diversas áreas de atuação, por que algumas pessoas elas falam mais coisas ou situações positivas e outras falam mais ou expressam mais ações negativas? E para complementar essa pergunta, se isso é intencional ou se isso vem do inconsciente, ou seja, a pessoa faz sem perceber. Uau, adorei essa pergunta, realmente bem importante. E é verdade, a gente vê isso muito, a gente vê com frequência. Por que algumas pessoas têm mais essa comunicação negativa e as outras positivas? Na PNL, que é um dos recursos que eu uso muito, a gente sempre fala assim, a pessoa foi programada a isso. Ela já aprendeu desde criança, e esse é o desafio que eu lancei aí para as pessoas começarem a mudar isso. Tem uma frase, de novo, esqueci quem é o autor, mas fala assim, se você quer evitar o mal, não fale nele. Pare de falar do mal. Nós muitas vezes ficamos nisso. Então, se eu quero melhorar algo, eu preciso mudar. Mas provavelmente os pais já em casa já tinham isso de ficar falando muito negativamente. As pessoas que eu convivi, e é um erro da comunicação nossa, as pessoas nem percebem o quanto que elas fazem essa comunicação negativa ser divulgada. Por isso que também a gente percebe que a sociedade ela para muito mais para ouvir notícias negativas, informações negativas do que as positivas. Se falar assim, olha, você falou do vice-prefeito que estava aí nos acompanhando, se o prefeito começar a falar, eu acredito, nós vamos melhorar, Medianeira vai melhorar, ou qualquer outro município, as pessoas têm uma dificuldade ainda de associar, vai melhorar mesmo. É um desafio. Agora, quando eu fico falando, gente, porque nós estamos com tal dificuldade, nós temos tal dificuldade, é incrível como as pessoas elas dão atenção. Então,
eu diria que as pessoas que falam muito negativamente, se conectam com o movimento muito negativo, isso faz parte já da programação delas. Provavelmente pai e mãe já falavam desse jeito, os avós falavam desse jeito, talvez professores falavam desse jeito, e se criou programas mentais negativos dentro dessa pessoa. Gente, mas nós estamos falando aqui de melhorar uma sociedade. E quando nós queremos melhorar, nós precisamos começar a mudar o discurso. Eu tive a oportunidade de ler um livro, Mein Kampf, né, que é um livro do Hitler, e uma das coisas que eu mais admirava nele, e ele conseguiu arrastar multidões para lutar, inclusive a favor dele. Muitos agricultores largaram as suas lavouras lá na Alemanha para ir defender as ideias dele. E o que ele sempre falava: nós vamos ter um mundo maravilhoso. Nós vamos deixar só pessoas boas aí, pessoas que são maravilhosas. Olha a estratégia dele. E todos nós, seres humanos, queremos uma sociedade boa. Foi uma ilusão, infelizmente isso aconteceu, né? É um caos para a sociedade o que aconteceu naquele período. Mas a capacidade dele falar, dele gerar esperança, que nós íamos ter um mundo só de pessoas boas, é o que fazia com que ele arrastava as pessoas. Então, quando nós levamos uma imagem na mente das pessoas, que as coisas vão melhorar, que o mundo vai melhorar, que a cidade vai melhorar, que as coisas realmente vão se tornar melhores, isso vai acontecer. Eu participo também de alguns grupos de WhatsApp, e na nossa cidade de Medianeira, nos últimos dias, aconteceu alguns desafios, né, de pessoas arrombando, né, nós tivemos esses desafios, mas que a gente comece a olhar também, nós temos muitas coisas boas. Nós temos uma geração de emprego muito grande na nossa cidade. Então, qual é a comunicação que eu vou optar? Nós temos visto uma cidade crescendo muito aqui. Faz 12 anos que eu estou nessa cidade e eu fico assustado quanto esses 12 anos aí mudou a nossa cidade. Então vamos optar pelas coisas boas, vamos começar a falar de coisas boas, vamos começar a vender ideias, vamos aproveitar quando nós abrimos a boca para falar de coisas que podem melhorar. Porque se nós ficarmos muito nesse movimento do negativo, como muitas pessoas fazem, nós vamos piorar a situação. Porque toda vez que eu estou falando algo, eu vou criar uma imagem na mente de quem está ouvindo. E que eu e você que está me ouvindo aqui na rádio hoje, no Instagram, no Facebook, esteja onde for, que eu e você possamos começar a fazer essa diferença, mudar a comunicação, gerar melhor resultado e falar de coisas boas. Aí sim nós podemos melhorar. Quando nós ficamos só no negativismo, é isso que vai aumentar. Bom, quando você falava dos jovens aí, até o Adilor Demarque nos enviou a seguinte mensagem. Bom dia, Marlon. Mais uma vez, parabéns pela escolha do tema feita no programa de hoje com o Leomar. Hoje observamos muitas pessoas que se comunicam com palavras inadequadas, os chamados palavrões. Isso é muito comum entre jovens em idade escolar. Quem nos manda esse recado é o Adilor Demarque. O que falar sobre isso, Leomar? Isso é um desafio, na sua opinião? Sim, é um desafio porque, assim, também ao mesmo tempo nós queremos ficar muito parecido com os nossos colegas, né? Os pais sempre dizem assim, o problema dele é as companhias dele, né? As companhias que ele tem. Pois é, às vezes em casa não está sendo uma boa companhia, vai procurar fora. E é uma coisa comum, nós queremos ser muito parecido com as pessoas que estão próximas. Então, meu amigo fala palavrão, eu quero falar palavrão também, porque quando alguém falou palavrão, 4, 5 riram, né? E esse é um desafio nosso, como pais, inclusive, eu falo nosso, porque eu também tenho uma filha, e estimulando essa filha a falar coisas melhores. E antes você pedia tipos de comunicação, e eu vou aproveitar então essa oportunidade, falar da importância de você... o ser humano, quando ele está dormindo, mais ou menos aí em torno de 40 a 50 minutos, nós entramos no estado de que é o nosso subconsciente que fica trabalhando somente. E aí tem as classificações lá da mente, né? Não necessito aqui explicar, mas mais ou menos aí, tudo que eu falar a partir de 50 minutos, isso vai direto para o subconsciente. Então, pais que têm filhos, quando os filhos estão dormindo, aí depois desses 45, 50 minutos, começa a falar algumas coisas do que você quer. Por exemplo, eu aproveito a nossa filha e falo, você é saudável, você adora ir na aula, porque teve uns dias que ela realmente não queria mais ir na aula, né? A aula é maravilhosa, vai te ajudar muito, a aula é gostoso. E hoje a gente vê o prazer que ela tem ao levantar e ir para a aula. E isso nós podemos fazer em todas as áreas, tá, gente? Em todas as áreas. Vai falando com os filhos, você é uma criança educada. Quando os outros falam besteira, você pode
fazer a diferença. Você pode começar a falar de coisas boas, meu filho. Você é uma criança que vai falar de coisas boas. Então, nós podemos mudar. Filho, eu sei que na escola muitos jovens vão ficar falando besteirinhas, vão ficar falando asneiras, mas você pode ser diferente. Ninguém vai te contratar porque você fica falando besteira. Olha, eu vim aqui, eu quero uma oportunidade de trabalho, eu fico falando um monte de besteira por aí, tá? Dei uma vaga de emprego para mim? Não, ninguém vai querer, né? Então, essa mudança de comunicação, ela pode trazer a grande realidade, a grande mudança de história para nós. Então, pais, começa você em casa a incentivar os filhos. É verdade, isso está muito comum dentro da juventude, mas não vai criar espaço na sociedade para ter um bom trabalho, para ter um bom emprego quem faz isso, tá? Nós queremos pessoas que vendem ideias inspiradoras. Jesus Cristo falava isso, vai lá, acredita. Ei, sabe por que você melhorou? Porque a tua fé fez você melhorar. Não fui eu tanto não, é porque você teve fé, você acreditou. E ele falava tantas coisas. Continua lembrando que tem coisas boas que podem fazer a diferença. Então, a comunicação positiva é que vai fazer a diferença. Conta para o seu filho isso. Precisa contar, isso precisa chegar no ouvido deles. Senão, se a gente não falar isso para eles, eles vão continuar achando que fazer gracinha, falar palavrão é o certo e que vai levar aos melhores resultados. Então, nós podemos mudar as pessoas através desse poder da comunicação que nós temos. É o que eu costumo dizer aqui nesse espaço. São dicas importantíssimas que a gente está disponibilizando através do conhecimento do nosso convidado hoje, através da rádio, através das redes sociais, para que você possa melhorar a sua vida, para que você possa melhorar a vida dos seus filhos, da sua família. E se me permite, Leomar, depois do intervalo, eu gostaria de brevemente voltar a um assunto que eu particularmente penso ser importante nesse espaço, quando você comentou da gestação. Eu gostaria que você falasse um pouco mais dessa comunicação no período de gestação, ou no período gestacional das mamães. Aproveitar que nesse final de semana temos o Dia das Mães, muitas mães com os filhos grandes, outras mães com o filho ainda no seu ventre, e de maneira muito especial se ater um pouco mais a esse período de gestação, porque temos várias crenças de senso comum. Algumas pessoas acreditam que a criança, o feto, o bebê, não absorva as informações e os sentimentos. Outras acreditam que sim. E aí eu queria um pouco da sua visão profissional desse assunto. Mas isso é depois do intervalo. Você que tem alguma dúvida ou algo para complementar com a parte de comunicação, pode nos enviar através do WhatsApp 9935 8890. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Costa Oeste em Pauta. Informação com credibilidade na hora certa. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada, sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza, quem experimenta, recomenda. A Lages Patagônia fornece concreto usinado com a resistência adequada para sua obra, contando com sistemas de rastreamento da frota, pesagem e lacre. Você tem a segurança de receber a quantidade exata contratada. Afinal, confiança se conquista com obras. Todo mundo ouve a Independência. Você está ouvindo Costa Oeste em Pauta. 7h42. Programação do Costa Oeste em Pauta, sempre com o apoio de Firmeza e Lages Patagônia, as duas empresas que nos patrocinam sempre nesse espaço. Quando você for comprar produtos e serviços, lembre-se dessas duas marcas, Firmeza e Lages Patagônia. De maneira especial, neste mês de maio, especificamente no dia 10 de maio, a Lages Patagônia completa 48 anos de atuação em Medianeira e em toda a região oeste do Paraná. Receba os nossos parabéns e de todos os clientes, em nome da Lages Patagônia também,
Obrigado pela confiança nesses 48 anos de atuação na área de construção civil. São 7h43. Bom, antecipamos um pouco no bloco anterior. Estamos com a presença do Leomar, o qual também transmite ao vivo a sua live através do Instagram. Nós também temos a transmissão na nossa página do Facebook, a página da Rede Costa Oeste de Comunicação, portal Costa Oeste News, a nossa rádio 92,7 FM. Nós antecipamos já no bloco anterior que iríamos falar um pouco mais sobre comunicação de forma específica e direta no período de gestação. Aproveito aqui para saudar alguns comentários na nossa página. Adelcir Bertalécio, boa pergunta, Marlon, sobre a importância do cuidado com a criança ainda no ventre, que é o assunto que a gente vai discutir agora. Mais uma mensagem, bom dia Marlon e Leomar. Realmente a comunicação é uma arte que deve ser aperfeiçoada no dia a dia, para termos uma sociedade cada vez melhor. Parabéns, Leomar, por esta atenção dada para a comunicação. Quem nos envia esse recado é o Marcos Berta, vereador de Medianeira e presidente da Câmara de Vereadores. Aproveito o momento aqui. Bom dia, Marlon. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Leomar, se através da comunicação posso me livrar de um vício. A Miriam, do bairro Condá. Daqui a pouco a gente responde a pergunta dela. Pode ser, Leomar? Combinado? Combinado. Então vamos se ater principalmente ao que a gente fez a introdução no bloco anterior, quando se fala em comunicação, de que forma e na sua visão profissional a mãe se comunica com o seu bebê ainda no ventre. Fantástico. E sim, aproveitando, né, já que estamos nesse dia de mães, né, essa véspera eu também tenho minha mãe, tenho o privilégio ainda de ter ela aos 83 anos de idade, então ela continua viva, é um privilégio mesmo. E eu digo um privilégio porque ela tinha 1 ano e 11 meses quando ela ficou sem a mãe dela, né? E eu já vou completar 55 e eu continuo tendo a minha mãe ainda. Minha mãe ficou órfã de mãe muito cedo. Então é uma marca no sistema familiar, mas enfim, eu estou tendo esse privilégio, então eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade. E quando se fala de mães, eu estou tendo a oportunidade nesse momento mesmo, esse ano, eu decidi fazer um curso que é chamado de Ciência do Início da Vida. E é onde a gente está estudando exatamente do momento da gestação até os 7 anos de idade, né? Então é um curso aí de 10 meses que eu estou fazendo, nós estamos agora no mês 4, né? Então tem muita coisa para aprender ainda. A gente tem um encontro presencial por mês, aliás, mas é online, claro, são 4 horas de aula, e o demais, então são outros materiais que a gente vai estudando. E nesse curso se estuda muito sobre esse período, inclusive, no momento da concepção. Então se pergunta muito assim, como é que estava a situação dos seus pais no momento que ocorreu a fecundação? Você sabe? Porque hoje nós sabemos que mais ou menos com 70 horas de fecundação, de gestação, o sistema nervoso já começa a funcionar. Ou seja, em menos de 3 dias, o sistema nervoso do ser humano já começa a funcionar. E o que quer dizer? A partir desse momento, tudo já fica registrado. Quem já teve a oportunidade de acompanhar regressão, você pode ver quando a pessoa ainda estava no ventre materno, como ela revela tudo, está lá registrado. Então, eu já tive a oportunidade de participar de regressão, eu não trabalho com isso, mas já tive essa oportunidade. E sim, a gente pode perceber o que aconteceu lá no ventre da mãe. A mãe está triste, a mãe está feliz, a mãe está com visita. Tudo isso a criança revela. Lembro de uma regressão que eu assisti de 2 pessoas que eu conheço, 2 irmãos gêmeos, inclusive, eu sou padrinho de um deles, né? Quando estavam muito num desespero, os 2 chorando dentro do ventre materno, encolhidinhos. E o que está acontecendo? Tem um ronco muito forte. É porque estavam derrubando árvores próximas da casa e era motosserra e tinha um desespero, essas crianças não sabiam. Então, sim, gente, tudo fica registrado. Se com 70 horas, mais ou menos, de gestação já começa a ficar registrado, nós temos essa probabilidade. Então, hoje, dentro desse trabalho, dentro desse curso de Ciência do Início da Vida, muitas pessoas que vêm para trabalhar, muitas vezes no treinamento, eu trabalho como mudar as pessoas, começar ela a mudar a comunicação com ela mesma, ressignificar o que aconteceu lá no passado. Tem muitas pessoas que têm problema financeiro, porque lá no momento do início da gestação, ou quando estava grávida, os pais estavam com muita dificuldade financeira. E isso vai sendo transmitido, né,
No passado tinha pais lá que tinha 10, 15 filhos, a mãe dizia assim, meu Deus, nós já estamos com dificuldade e vem mais um. Né? Não tinha métodos de cuidar, não existia isso. E isso ficou muito registrado na mente. Então tem muitas pessoas com uma inteligência enorme, capacidade incrível, mas não vão para frente financeiramente. E esse é um grande desafio. Então, eu diria para você que é mãe, você que está gestante, você que vai gestar, vai falando para os filhos, tudo que está acontecendo é coisa do papai e da mamãe. Você pode ficar tranquila, você é bem-vinda, você vai ser uma pessoa de muito sucesso. Quando a criança nasce, os primeiros contatos, vai falando para o filho, nossa, aqui fora é muito lindo, porque a criança está muito segura dentro do ventre materno. E quando sai, é quase uma angústia, um desespero. Né? Cadê esse conforto? Cadê tudo isso? Mas também essa comunicação já pode sendo levado antes. Filho, você pode ficar tranquilo, você vai sair, aqui fora é muito lindo, tem sol, tem pássaros, tem tanta coisa linda. Então toda a comunicação que a mulher vai fazendo durante a gestação vai ter um resultado para o resto da vida. Gente, nós não sabemos o poder da comunicação, principalmente do momento da gestação até os 7 anos de idade, o quanto que isso pode fazer diferença para o resto da vida do ser humano. Gente, isso fica marcado, fica registrado, tanto traumas como coisas positivas. Então, mães, futuras mães, lembra de trazer para você essa comunicação positiva. Fala que se seu filho vai respeitar mulheres, vai respeitar todo mundo, vai ser uma criança de sucesso quando vai ser adulto. E isso vai ter uma influência muito grande no futuro dessa pessoa. São 7h50, a gente precisa rapidamente fazer o último intervalo. No retorno, mais informações. Programa Costa Oeste em Pauta. O seu informativo semanal. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza, quem experimenta, recomenda. O concreto usinado Lages Patagônia é produzido de acordo com a necessidade do cliente. Dispõe de argamassa estabilizada, concreto autoadensável, argamassa autonivelante, entre outros tipos de concreto. Lages Patagônia. Confiança se conquista com obras. 92,7. A número 1. Você está ouvindo Costa Oeste em Pauta. 7h51. Aproveita o espaço, a gente está falando hoje sobre comunicação para justamente repassar um recado do tiro de guerra, aqui de Medianeiro, tiro de guerra, na pessoa do comandante Sargento Nunes, que já esteve aqui. Ele nos mandou um áudio falando um pouco sobre uma ação que está sendo desenvolvida, inclusive agora no final de semana. Vamos colocar esse áudio para você que queira participar dessa ação social aqui em Medianeiro. Vamos lá. Bom dia, ouvintes da Rádio Independência. Aqui é o Sargento Nunes do Tiro de Guerra. Convido a todos a participar da nossa campanha do alimento, que está acontecendo nos maiores mercados da cidade. Você pode contribuir com 1 quilo de alimento, material de higiene, limpeza, tudo em prol do Hospital Maternidade. Aguardamos a sua presença. Obrigado. Bom, fica aí o recado do Sargento Nunes, comandante do Tiro de Guerra aqui de Medianeira. É a campanha do alimento. Nos ajude a ajudar, em prol do Hospital Maternidade Nossa Senhora da Luz, que está sendo realizada inclusive nesse fim de semana. O Tiro de Guerra estará nos mercados Lar, Max Atacadista, RAC e também no Mercado Itaipu, sexta e sábado. Portanto, hoje ainda durante todo o dia, você pode fazer a sua doação diretamente no mercado. Então fica o recado do Tiro de Guerra em prol do Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz. A gente abre esse parêntese também para expressar aqui o recado e principalmente as informações que sejam relevantes para a nossa sociedade. Leomar Meite, a gente falou sobre a introdução, comunicação na gestação, tipos de comunicação, ressalto aqui a participação de mais uma ouvinte que nos mandou o recado. Minha avó sempre falava isso, acredito eu, se referindo ao que você falava no bloco anterior. A Mira
falando principalmente sobre o período de gestação e que as crianças vão absorvendo todas essas informações. Também ressalto aqui a questão do bloco anterior da Mira do Condá, que havia pedido se através da comunicação pode se livrar de um vício, né? Já registramos as outras participações. Leomar, para a gente resumir, o nosso tempo poderia ser muito maior para a gente falar e trazer esses assuntos de importância para a nossa sociedade e principalmente para melhorar a vida pessoal e profissional. E aí, de forma ampla e geral, como você espera que seja a comunicação na sociedade, nas empresas, como você acredita que o seu trabalho contribui para isso, e já fica o espaço aberto para você comentar sobre um treinamento que você vai oferecer, ou seja, uma programação para a semana que vem. Fique à vontade. Que bom, obrigado. E assim, quando você pergunta sobre o vício, Miriam, sim, é possível sim, porque eu também conheço pessoas viciadas que elas falam, eu não consigo largar. É impossível para mim. Toda vez que eu falo essas palavras, automaticamente o meu corpo já traz isso para dentro de mim. É impossível. E pronto. Tanto que eu conheço muitas pessoas que elas falaram, teve um dia que ela bateu na mesa e falou, chega, hoje eu não quero mais. A partir de hoje que eu largo esse cigarro, ou alguma coisa. Ela determina isso e ela toma essa decisão e isso vai em frente. Ela cria esse impacto emocional dentro dela, porque nós funcionamos por emoções. Então a pessoa toma essa decisão, é uma decisão tomada e ela vai falar isso. Mas, em primeiro lugar, eu quero dizer assim, tudo que eu tenho raiva, eu me apego. Tudo que eu estou chateado, eu também me apego. Então, se você quer largar um vício, em primeiro lugar, comece a agradecer. Eu vou falar aqui vício de cigarro, que é uma coisa comum na nossa sociedade, ou de bebida. Então, eu quero largar o vício de bebida. Eu começo a falar, muito obrigado, bebida, pelo tempo que você fez parte da minha vida. Você foi muito importante para mim. Nossa, muitas vezes eu me acalmei, muitas vezes eu consegui dormir mais tranquilo porque eu tomei um porre, né? Porque eu fumava. Então, a partir de hoje, eu vou conseguir deixar isso de lado. Eu começo a fazer isso. A partir de hoje, a minha bebida vai ser água. E, gente, eu falo com o coração aqui, porque há 16 anos atrás eu tomei um porre tão grande, eu tomava de vez em quando, e há 16 anos atrás eu tomei, que eu não lembro do jeito que me levaram para dentro de casa. Minha esposa fala que me largou debaixo do chuveiro e eu não lembro nada disso. E eu prometi para ela que seria a última vez que ela ia me ver alcoolizado, tá? E eu fiz isso, tomei essa decisão e de lá para cá também eu carrego isso dentro de mim. Então é possível sim, foi uma decisão que eu tomei. Eu bebo água hoje, de vez em quando um pouquinho de vinho, foi uma decisão minha. Então é possível. Mas sem brigar, começa a agradecer pelo que aconteceu, tá? Obrigado, você fez parte, a partir de hoje eu não preciso mais. Olha para a carteira de cigarro e fala, muito obrigado pelo tempo que você fez parte da minha vida, a partir de agora eu não preciso mais. E como eu já tenho essa oportunidade de fazer um convite, sim, eu trabalho com treinamentos de oratória, já faz 21 anos. Próximo final de semana, sábado e domingo, vou estar ministrando um treinamento totalmente prático. Na quarta noite a gente vai ter uma aula online explicando a parte teórica. E no sábado e domingo a gente vai fazer uma aula prática, ou seja, é um treinamento que realmente você vai na frente, você vai aprender a falar, como se soltar. Isso você vai usar com filhos, isso você vai usar numa entrevista de emprego, você vai usar para ser promovido no seu trabalho, porque a oratória, a facilidade de comunicar diante das pessoas continua sendo um dos requisitos que as pessoas muito querem para o trabalho. Então quem tem interesse pode ir também na bio do meu Instagram, me manda uma mensagem lá, me manda uma mensagem inbox. Meu número de celular é 4599152488, ou seja, 99152488. Pode me mandar uma mensagem, pode procurar, que eu passo mais informações sobre esse treinamento. E talvez comece agora, a partir de agora, essa decisão de maio de 2022, você fazer a diferença na sua vida. Porque quando nós decidimos isso, nós podemos conseguir. É uma decisão, é uma escolha. Eu quero, a partir de agora, me tornar uma outra pessoa. Eu quero um dia estar falando que nem o Leomar, que até os 25 anos de idade nem abria a boca para falar. Mas eu quero fazer essa diferença na minha vida. E quando a gente quer, a gente consegue. Leomar Mete, gratidão pela sua participação. E volte sempre. A casa é sua. Obrigado. Sempre para a gente gerar esses conteúdos
e essas informações. Um bom final de semana para você. Obrigado. Gratidão e um feliz Dia das Mães aí para todas as mães. Obrigado, Leomar Meite, que participou conosco da programação hoje, falando um pouco sobre comunicação. Está aí o recado desse treinamento que ele vai oferecer na semana que vem. Repete o número do WhatsApp rapidinho para quem queira entrar em contato. 459915-2488. O famoso 39, né? Mas o WhatsApp não usa 39. Então, 459915-2488. Estão aí os contatos do Leomar Meite. Muito obrigado pela participação. Obrigado a você que nos acompanhou na programação do Costa Oeste em Pauta. Na sequência, é o Saba Show com o Carlinhos Pessoa. Um excelente final de semana, feliz Dia das Mães e até sábado que vem com mais uma programação do Costa Oeste em Pauta. Até lá e a gente se encontra aqui na Rádio Independência no próximo sábado.